Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 211 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedaço. Hoje, portanto, continuaremos aqui a nossa viagem, amém? Por 2024, pelas páginas da Bíblia aqui, em Provérbios capítulo 18, amém? Que já começa dizendo: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Amém? É assim que se comporta, né? O egoísta, aquele que se isola, diz uma outra versão. Né? Certamente quem faz assim está buscando, né, o próprio interesse, pensando só em si mesmo, e aqui a Bíblia nos alerta que quem faz é voltando contra a verdadeira sabedoria. Amém? Vamos aqui. Outro, nem assim? Pois bem, longe de nós tal coisa. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Senhor, e aqui nós podíamos ficar para sempre. Meu Deus, como a gente tende, como a gente, tudo em nós, né, assim, nos impulsiona a externar o nosso interior, como nós gostamos de ser ouvidos, como nós gostamos de expressar a nossa opinião, né, assim, chega a doer, né, como nós queremos fazer valer o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente acredita, né? Enquanto que a Bíblia nos desencoraja, né, a agir dessa maneira. Não é sábio ser assim, fazer desse jeito. Ajuda-nos, Senhor, pois, né, a Bíblia nos orienta e certamente esse conselho nos fará muito mais feliz, né? Estar prontos para ouvir, isso vem em primeiro lugar, e tardios para falar. Ou seja, na dúvida, né? Pois na maioria das vezes o que precisamos fazer é ouvir, pronto, sempre pronto para ouvir, e tardios, né? Para falar, né? Pensando bem, muito bem, antes de, né, colocar para fora, né? Assim, o que está dentro do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, pois em nossa humanidade caída, e o Senhor sabe, já foi um de nós, é um de nós, né? Viveu na terra como um de nós e sabe o quanto isso é difícil, né? E é nos momentos que a gente mais quer falar que nós precisamos nos calar, ali diante dos seus acusadores, nem assim, até esbofetado, nem assim, tapas. Meu Deus, como o Senhor conseguiu? Ajuda-nos, né, a ficar em silêncio. Ajuda-nos, ó Deus. Pois só assim, queridos, nós vamos experimentar a defesa do Senhor, o Senhor respondendo por nós, sabe? Porque há momentos que chega a doer, amém? A vontade de falar tudo que a gente acha, tudo que a gente pensa. Não é assim, queridos? Vamos lá, Agatha, seja bem-vinda ao pedacinho da Bíblia. Né? Sejam bem-vindos a esse dia 211. Ontem nós, sem querer, tiramos, né, o nosso itinerário dali e hoje, na pressa, não lembrei. É antes de entrar que a gente põe, nem assim, amanhã vai estar de volta, amém? Vindo a perversidade, vem também o desprezo. Não é assim, queridos? E com a ignomínia, a vergonha. Né? Assim, os males, queridos, eles andam juntos, né? Assim que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Bom dia, Agatha. Solange, bom dia. Paz do Senhor, meninas. Oi, Zélia. Zélia e Francisco, né? Assim? A paz, Raquel. A paz do Senhor, queridas. Sejam bem-vindas a esse dia que é o dia 211, que o Senhor já fez, né? Assim? Esse nosso dia 211 de 2024. Amém? Essa viagem por tal caminho, como disse Josué, com sabedoria. Nós nunca passamos antes, né? Daí a nossa completa dependência, né, do Senhor e da sua direção, do seu conselho, da sua instrução, né? Assim, Sol, nós estamos no capítulo 18 de Provérbios, começando agora, Raquel. Vamos agora para o versículo 4. Amém? Águas profundas são as palavras, sim, da boca do homem,
e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Amém? Essa fonte, né, assim, que está em nós, dentro de nós, que jorra para a vida eterna, né, assim? Veja, queridos, águas profundas são as palavras, né, assim, da nossa boca, porque vem, ó, do nosso interior, é do que o nosso coração está cheio, não há como falar outra coisa. Amém? Não há como eu falar do que está no seu coração. E assim, é sempre do nosso coração. Quando a gente fala, a gente externa, expõe o nosso interior. E isso é profundo. Amém? Né? Quem sabe tirar água desse poço vai saber tirar bons conselhos. Nem assim diz um outro provérbio. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Oi, Cristian. Cristian. Seja bem-vindo, querido Senhor, lhe dê 7 vezes tanto, amém? Pois quem rega também é regado, né? Assim, queridos. Quem abençoa, abençoado. E chove outra vez em Natal. Natal tem sido bem agraciado ultimamente, com muitas chuvas, Como está por aí? Oi, Rose! Bom dia, amiga! Seja bem-vinda ao nosso dia 211, amém? Veja que cada pedacinho uma pérola, nem assim? Para esse colar, nem assim que nos adorna espiritualmente, que é a sabedoria. Veja, não é bom, né? Ser parcial. Às vezes a gente faz isso. Às vezes não é intencional, não é consciente, mas porque é nosso amigo, né? Assim, a gente acaba sendo parcial, não é? E isso não é bom, né? Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. Lembra daquela pérola de ontem, né, que já está conosco? Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites, né, assim? No insensato. Então aqui está, é como se ele, né, é, ele é intrometido, né? Entra em questões que não é da sua conta. E assim, veja, o insensato ele entra na contenda, né? Então é o mesmo que clamar, né? Por sofrimento, né? Assim, queridos. A boca do insensato é a sua própria destruição. Se nós estamos amarrados, né? Assim, a Bíblia diz que nós estamos ligados às nossas palavras. Elas têm o poder sobre a vida e sobre a morte, né? Assim, é quem bem as utiliza, né? Assim diz a Bíblia, nesses termos, é que comerá, né? Do seu fruto, ou seja, do resultado delas, o bem. Mas quem não usa bem, ai, Jesus, quem é inconsequente, né? Assim, quem deixa morar na sua boca a perversidade, ou seja, a maldade, a violência, que quando abre a boca, meu Deus, porque é disso que o seu coração está cheio, é isso que abriga, né? Come para a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma, porque é assim mesmo, né, que essa pessoa se arruína. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Já ouvi alguém Gente, é uma coisa assim incrível. É uma tendência humana, mas da nossa humanidade caída, amém? O nosso homem interior, falando da nossa humanidade. Quando a Bíblia diz homem, ela está falando dos filhos de Adão, amém? Os homens. É por isso que Jesus vai se auto-intitular de o filho do homem, ou seja, o filho de Adão, da descendência de Adão. Foi o que ele fez, né? Deixou de ser Deus, abriu mão dos seus poderes para se tornar homem, não é? Para ser um de nós, para vencer em nosso lugar o que nós não conseguimos vencer, né? Assim, queridos. Então, assim, você já viu o que é ser amigo de alguém, sabe assim? Por quê, gente? Que a fofoca, alguém falando mal de alguém ou de alguma coisa, tanto nos interessa. É como se fosse, aqui a Bíblia está dizendo, né? Oi, Elaine, Felipe, querido, bom dia. Sejam bem-vindos, queridos. É assim, Zê, olha ela, Riso, bom dia, Ciene, paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos ao nosso dia 211, né? Assim, Robson, de 2024. Amém? Então, queridos, né? É como um doce bocado, né? Assim que a gente. Mas isso não é bom, não mesmo.
né? Nós temos passado por vários pedacinhos da Bíblia que alerta, né, para o perigo de maldizer, né, assim, de julgar alguém, né, assim. Não nos foi dado esse direito, né, nem tampouco esse poder. Isso nos faz tão mal, queridos, né? É como, sabe, é ferino, é venenoso, sabe? Enquanto que aquele que é cauteloso, né? Assim é o prudente. Com as suas palavras é como remédio, medicina, sabe? As palavras têm, queridos, o poder de cura. Daí que elas sejam encontradas na sua boca, amém? Glória a Deus. Vai lhe dar reputação, credibilidade, confiança, um bom nome, que vale mais do que um instante, né? Um momento. Né? Essa pessoa pensa estar fazendo, né? Alguma coisa, mas está só desprezando a si mesmo, né? Então, quem é negligente, olha só, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador, o preguiçoso, amém? Né? É irmão de quem? Do desperdiçador. Né? Aquele que não faz bem feito, que não faz com excelência, que não faz com capricho, que não faz como a Bíblia nos orienta, com o melhor das nossas forças, pronto. É irmão do desperdiçador. Ah, aqui está essa pérola, esse clássico pedacinho da Bíblia. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, né? É para lá, né? Que o justo busca, né? Que o justo se esconde, amém? Pronto, torre forte, é como uma torre, queridos, uma verdadeira fortaleza. É o nome de Deus. É assim que nos foi dado e esse nome é Jesus e ele é a palavra. Pronto, é para cá. Amém? Quando eu disse lá, mas ele não é aqui. É para cá. Amém? Que o justo é assim, aquele que teme, que respeita a Deus, é aqui que ele se acolhe, né? E está seguro. Não existe segura, o mundo não existe segura, o mundo não. Deus, ajuda-nos. Invocado em nossa vida e a internet já está travando, Zê. Voltou. Ajuda-me, Senhor. Se conosco com o teu auxílio. Ainda bem que a internet móvel está coisada, ela está ligada, queridos, mas travou rápido, não foi? Ó, Pai, ajuda-nos. Vamos lá, queridos. Então, essa é a torre, amém? A torre, querido, ficava na muralha de uma cidade ali, era tão importante para aquela cidade. Ali ficava o sentinela, o arauto, o vigia, amém? E ele é que dava notícia para os que estavam dentro, tudo o que acontecia do lado de fora. Se vinha lá um mensageiro, geralmente era assim que começavam as guerras, né? Primeiro tentava-se fazer um acordo ali de paz e tudo. Lembram? Nós passamos, né? Nós presenciamos várias dessas passagens bíblicas. E essa é a torre, amém? Uma verdadeira, um refúgio, né, queridos? Um lugar alto, amém? Assim é o nome do Senhor. Os bens do rico lhes são cidade forte, é o que ele pensa, né? Assim, mas ai daqueles, né, que a sua confiança está nas suas riquezas. Nós já passamos por esse provérbio. E segundo, imagina uma alta muralha. Eu amo cada versão da Bíblia. Veja esta, querido. Os bens do rico lhes são cidade forte, né? E segundo, ele imagina, né? Uma alta muralha, né? Ah, querido, se o Senhor não guarda, né? Em vão vigia o sentinela, né? Assim, glória a Deus. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem e diante da honra vai a humildade. Não é a primeira vez, nem assim, que o livro de Provérbios coloca assim em nosso caminho, né? A, essa placa, né? Assim, né? Amarela, né? Esse sinal de alerta, cuidado, perigo, né? Assim, o que precede, querido, a queda? A soberba, a arrogância. Veja, aqui está nessas palavras. Antes da ruína, né? Tá o homem, ó, se gabando. É, queridos. E grande é a queda, né? Assim, você fala, meu Deus, onde é que essa pessoa estava com a cabeça? Será que ele não viu? Né? Assim, não viu, que ele estava se gabando, estava se achando, confiando em si mesmo, né? No seu próprio entendimento, na sua própria verdade. Que é como se diz hoje em dia, né? Assim, agora a Bíblia diz, diante da honra,
do prestígio. Amém? Vai a humildade. Amém? Quem discorda disso, queridos? Né? É por isso que essa é a nossa bandeira. É assim, Carlinda. Nós estamos aqui, ó, no coraçãozinho, né? Ao que tudo indica, isso é importante, queridos, para que a live funcione bem, não caia, nem assim. Então, vamos lá? Responder antes de ouvir é estúpido. E vergonha. Já conhece alguém, convive com alguém. Ai, que não espera você terminar de falar. E já vai logo, diz até o que você está pensando. Meu Deus, como isso é irritante. Pronto, a Bíblia diz que isso é estúpido. Amém? Nem assim, olha ela. Nem assim, Aureia. Oi, Fabi, a paz do Senhor, queridos, todos aqui reunidos. Glória a Deus. Nem assim, sentimos sua falta, mulher. Ontem, antes de ontem. Oi, Cris, a paz do Senhor. Nem assim, Zê. Uai. Pense, além de ser tolo mesmo. A Bíblia diz que nós nem devemos estar sempre prontos para ouvir, queridos. Meu Deus. Né? E aqui nem responde, amém? Até antes de ouvir. A pessoa muito cheia, né? De si mesmo, com um ego ó, enorme. Né? Assim, é o mesmo que dizer, né? Que o que a gente está falando não tem a menor importância e que mais o importante é o que ela tem a dizer. Ao ponto, né? De ela nem se dar o trabalho, né? Assim, de esperar a gente terminar de falar. Não é assim, Cris? Seja bem-vinda, querida, ao pedacinho da Bíblia. Né? Seja bem-vinda a essa viagem por 2024, hoje é o dia 211, né, assim? Nosso itinerário costuma estar aqui na tela, que a gente tira sem querer, agora a gente precisa reaprender como colocar de volta, amém? Então é isso, que do espírito firme sustém o homem na sua doença. Olha isso, querido, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? É assim? Então, queridos, a Bíblia aqui está afirmando, né? Ela está afirmando que o nosso estado emocional está aí, queridos. Olha, até, enfim, todo mundo sabe disso. E a Bíblia está dizendo que isso é verdade. Que o nosso estado emocional, né? Assim, os médicos sabem disso, foi o que me ocorreu falar. As enfermeiras, todo mundo sabe, né? Assim, o estado emocional de uma pessoa vai afetar diretamente, né? Assim, a, a, a sua doença, né? Assim, por exemplo, o diagnóstico de um CA, por exemplo, né? Que é uma sentença de morte em nossos dias, é uma doença que não tem cura. Existem tratamentos que retardam, né, assim, a progressão da doença, né? Mas acredite, o estado emocional dessa pessoa, como essa pessoa recebe essa notícia, né, vai determinar o tempo, né? E como ela vai viver, né? Daí por diante, né? Assim, então aquela pessoa que logo se abate, né? Assim, a, é como um provérbio que nós passamos ontem, por ele, que diz que todos os dias são cinzentos e tristes, né? Assim, para uma pessoa deprimida, para uma pessoa triste, né? Assim, mas um verdadeiro banquete para a alma alegre, né? Assim, e essa é uma versão, numa outra versão que fala estar sempre triste, né? Assim, nos faz muito mal. É por isso que é uma escolha intencional, queridos. Nós sempre vamos ter motivos para estar tristes, para estar com raiva, isso tanto é natural, né, assim como é uma tendência, né, dos nossos dias, né? Chega a ser uma doença, né? Assim, a, eu acho que são neurônios assim que se conectam, né, de uma tal maneira, a gente sabe que isso está acontecendo todo o tempo, ou seja, é um caminho aprendido pelo nosso cérebro, né? Pela nossa programação mental. E uma vez que isso é reforçado, 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 é como um elástico, né? Assim que de tanto esticar, ele não volta mais, não é? Então, a pessoa só conhece esse caminho. Ela só sabe ficar triste, sabe? Então, é uma reprogramação mental, como diz ou Romanos 8, é assim, sobre a importância de a gente estar sempre transformando a nossa maneira de pensar, a nossa mente, a nossa mentalidade, sabe? Escolhendo pensamentos bons, pensamentos de vida, sabe? E fazer isso é um exercício espiritual, sabe? Para quem é maduro, né?
para quem é maduro, diz a Bíblia, porque é isso que nos torna capazes tanto de discernir o bem quanto o mal. Veja, a Bíblia não está aqui só para nos mostrar o que é mal, não, é para nos mostrar o que é bom, sabe? Para nos mostrar o caminho do bem, da felicidade. Né? Nos teus preceitos encontrei a verdadeira felicidade, disse quem descobriu na sua era, no seu tempo. Amém? Um salmista, num dos salmos que nós passamos. Então, né, nós precisamos saber canalizar, né, assim, a nossa energia. Então, sentir raiva é normal, tristeza, né, são sentimentos naturais, né, do homem. Agora, estar sempre triste, né, não é normal. Então, sejamos intencionais, é de propósito. Não é assim, Rose, nós estamos agora no versículo 14, Rose, do capítulo 18, amém? De Provérbios, 18, 14, é isso aí, Zé sempre acompanhando. Não é assim, queridos? Então, é intencional. Então, transformai-vos, nem assim, a vossa maneira de pensar. Para quê? A Bíblia, ela é autoexplicativa, amém? Ela diz para que experimenteis. Não há como, queridos, experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, sem mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar, os nossos pensamentos. Pois o que povoa, né, assim, a nossa mente muitas vezes são mentiras sobre Deus e sobre nós, né? Semeada por quem? Pelo inimigo. Ele também semeia, disse Jesus, né? Contando aquela parábola, explicando como funciona. Ele explicou, olha, aí ele semeou ali o trigo, a boa semente, né, que faz o pão, né, ele mesmo vai, né, vai usar dessa comparação, ele é o pão do céu, né, a palavra. Então ele semeia ali, não é aquela do semeador, não, essa é menos conhecida, né, assim, e veja o que ele diz, que aí vem o inimigo, de noite, sim, ele sempre trabalha nas trevas, na escuridão, sabe, naquele dia mau, sim, naquele momento que você não sabe o que fazer, o que pensar, que escolha tomar, aí ele vem ali, ó, e semeia o joio, que não presta para nada, até venenoso aquilo é, né? Os animais não podem comer. Se você pegar o trigo e fazer assim, você vai ver o quê? Semente. Uma vez plantada, ela até morre, isso é tão significativo, né? Mas quando nasce, ó, dá muito trigo. Amém? Mas o joio é tão parecido com o trigo, que até parece trigo, mas se você pegar assim, ó, vira palha, capim, nada, nada. Não serve para nada. E quem semeou foi o inimigo. E Jesus explicando, né, essa parábola, ele vai dizer, né, assim, ele é o semeador, o trigo são os filhos do reino, né, assim somos nós. E o joio são os filhos do maligno, sim, eles existem. Então, vamos lá? Então, é isso. Sejamos intencionais, amém? Pensemos sobre o que nós estamos pensando, tá? E se preciso for e sempre é necessário isso todos os dias. Queridos, um dia sem limpar, organizar a nossa casa, colocar tudo no lugar, tirar o lixo, né? Jogar o lixo fora, né? Assim, grande é a bagaceira, não é? Perdão pela palavra, né? Mas é. Você não precisa, olha, mesmo que você não se mexa, né? Assim, mas eu não fiz nada, meu Deus, como tá essa pia, como tá, né? Assim, imagine a nossa casa espiritual. Então, se preciso for, deita fora, joga fora. Amém? É imundície, no seu coração não pode ficar. Amém? Então, o coração do sábio adquire o conhecimento, é o que nós estamos fazendo aqui, né? Assim, isso é inteligência, queridos, emocional. Nós passamos por esse provérbio ontem, não foi? Por esse provérbio. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido do sábio, dos sábios. E o ouvido dos sábios procura o saber. Procura, né? E quem procura, acha, né? Assim, o presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Sim, tem uma versão tão interessante desse provérbio, desse pedacinho da Bíblia. Tipo assim, quer? Sabe assim, dê um presente. É, isso lhe abre o caminho, portas. É a verdade, queridos. Amém?
né? A Bíblia está aqui para nos afirmar o que verdade é. É verdade. Agora, se alguém vai usar disso, sei lá, para interesses outros que não sejam bons, mas é a verdade, sabe? Quer conquistar alguém? Dê um presente para essa pessoa, viu? Fica a dica, né? Assim, é capaz de levar você até perante os grandes. Uhum. Há quem usa disso como se, né? Mas não é sobre suborno. Suborno, a gente viu um provérbio, né? Sobre isso. É pedra mágica, né? Para quem usa, né? Assim, não é suborno, tá? É presente. Amém? O que começa o pleito? Parece justo, até que vem o outro e o examina. Queridos, esse provérbio aqui também, todas as versões dele é o máximo. Né assim? O primeiro que conta a sua história, diz uma versão. Né assim? Parece ter razão, não parece? Todo mundo fala, não, essa. Até, né assim, que chegue alguém e conte o outro lado da história. Né assim? Nossa, isso é tão... Todo mundo tem sua razão, queridos. Sua opinião, né? Assim? É a Bíblia dizendo, sim, todo mundo tem. E é por isso que nós não podemos julgar ninguém, né? Tampouco condenar essa pessoa. Porque só o Senhor conhece a intenção e a motivação do coração. Nós vemos o quê? O que está diante dos olhos. A primeira pessoa a contar a sua história, a sua versão, a gente acredita? Né? Assim, ela parece ter razão. E nós sabemos bem fazer isso, diz outro provérbio. Não é assim? Mas só Deus, diz esse provérbio, conhece quais foram, diz esse provérbio, esse pedacinho da Bíblia, as nossas verdadeiras intenções. Você concorda? Né? A gente vê o que está diante dos nossos olhos. Deus é o único que vê o coração. E ele faz isso, queridos, cuidadosamente. Viu? Deus se dá ao trabalho de nos examinar. Cada pensamento, ele pesa a intenção do nosso coração, ele prova, testa as intenções do nosso coração. Quem é capaz de fazer isso, queridos? Só Deus. E ele faz isso cuidadosamente. Sabe para quê? Para ser justo. Para dar a cada um o que merece. Nem assim? As suas ações, as suas atitudes. Nem assim? A Bíblia diz o fruto das suas ações, ou seja, o resultado. Há um outro pedacinho que chega a dizer que isso para galardoar, recompensar, nem assim? Ou retribuir, tá? Até o efeito dos nossos atos. Amém? Isso tanto, sim, para o mal, que a gente logo pensa, né? Assim como para o bem. Você já parou para pensar que o que você faz agora, né? Assim, o bem que você faz agora será por Deus recompensado, não só a você, mas até a sua descendência? Amém? E é por isso que nós sempre escolhemos o bem. Não é assim, Cris? Então vamos lá? Pronto. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. No mundo antigo, no mundo antigo, estou aqui perto do estacionamento, queridos. No mundo antigo, era assim que se decidia as questões, né? Assim, eles lançavam a sorte no regaço, no colo, né? Assim, e se decidia ali algumas questões. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Existe uma outra versão desse provérbio que diz: é mais fácil você conquistar do que um irmão, uma pessoa, um amigo, nem assim, veja, uma pessoa próxima, ofendida. É tão difícil quanto os ferrolhos de um castelo. Queridos, é melhor não deixar que isso acontecer. Lembra lá da represa? É o início de uma contenda. Ninguém quer nem assim que ela se rompa, porque depois o estrago é tanto, querido, que não há como, não há reparo para isso. Não há. Pensa uma coisa difícil, né? Assim, quando a gente machuca, fere, né? Assim, uma pessoa amiga, né? Ofende, aqui diz ofender, amém? Ofende, ele resiste, né? Assim, ou seja, é tão difícil, nossa, que Deus nos livre e guarde, amém? Que Deus nos livre e guarde, nos dê esse equilíbrio, queridos, que nós precisamos, meu Deus. Nem assim, para não ofender ninguém, não oferir ninguém, nem assim, com, nem assim, a nossa raiva muitas vezes, porque depois para reparar isso é tão difícil, né, queridos? Não deixe a represa se romper, amém?
engole, querido, se preciso for, tá certo? Pior é o estrago, tá? Dê tempo ao tempo, peça ao Senhor sabedoria, nós pedimos, Senhor. Estratégia, amém, para contornar a situação, ó Pai. É assim? Ajuda-nos, Senhor. Do fruto da boca, ó. Do fruto, ou seja, do resultado. O que é um fruto, queridos? É o resultado. Nem assim, daquela árvore boa, disse Jesus, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Não tem como, nem assim, nascer abóbora de um pé de caju. Não tem como. Nem assim, pelo fruto você conhece a árvore. Então, fruto é um resultado. Nem assim, é um resultado, né? E Jesus está dizendo ali de pessoas, tá? Ele falou, não tem como, pessoas boas dão mais más frutos, maus frutos, né? Assim, e uma pessoa ruim dá bons frutos, não tem como, tá? Jesus diz exatamente nesses termos, tá certo? Mas voltando aqui para o fruto da boca, nem assim, que são as nossas palavras, nem assim, ó, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Veja, produz, é o resultado, a produção, queridos, das nossas palavras é, é a realidade que nós vamos ter. É simples assim, é vida ou morte, não há meio termo. É por isso que nós precisamos ser muito, muito cautelosos. É por isso que lá no capítulo 4, lembram? Nós estamos no 18, a Bíblia diz, olha, sobretudo, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Há uma versão que diz as fontes. Fonte. Amém? Da vida. Sua vida, minha vida, depende disso. E assim, então guarda o seu coração. Não tem como sua boca falar de outra coisa. Ela vai falar do que o seu coração está cheio. Amém? É isso que nós vamos produzir, né? E é isso que nós vamos ter. Amém? Veja, aqui o Senhor sempre nos faz passar por aqui. E nós finalmente chegamos ao versículo 21. Amém? Eu estou lendo com você, ao mesmo tempo que você. Amém? A morte e a vida estão no poder da língua. Aqui nessa versão. Em outra versão é como o Senhor sempre nos lembra. As palavras têm o poder. É o poder, queridos. Amém? É o poder. Pense num. É o poder sobre a. Você já provou pensar isso? Sobre a vida e sobre a morte? Pronto. É o poder das palavras. E está aqui. É 18:21. Guarde num lugar de destaque, sabe assim, do seu coração. Amém? Centralizado ali, porque a nossa vida depende disso, queridos. Todos os nossos caminhos, amém? Aí sabe como diz o versículo, a parte B, amém? Do versículo, o que bem as utiliza come do seu fruto, né? Sobre a importância de utilizar bem. Então, o que acha uma esposa? Gente, de um versículo para o outro, o salto é grande, né? Assim, ajudando o Senhor a saltar as nossas muralhas. Vejam, o que acha uma esposa? Ache o bem. Sim. Uma esposa é o bem, queridos. Sim. E alcançou o quê? A benevolência, o favor. Amém? Do Senhor. Sim, queridos. Né? O que acha uma esposa? Achou, encontrou, amém? O bem. E alcançou o quê? A benevolência do Senhor. Viu, Felipe? Christian, né? Oi, Jair. Bom dia, amiga. Paz do Senhor. Olha ela. Ai, queridos, eu tô tão feliz. Estamos todos aqui hoje, né? Assim, Zê. Aguinalda, olha só. Jair. Vamos lá? É isso, né? Assim, Jair. O pobre, sim, que isso é um fato, né? Assim, fala com súplicas, porém o rico responde com durezas, né? Assim, não é bom que seja desta maneira, né, queridos? O pobre pode andar, né, se ele é honesto, e Provérbios vai dizer isso, né? É melhor o pobre, né, assim, na sua integridade, na sua honestidade, do que o rico que não merece confiança. E é assim que é, não é verdade? Verdade. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas amigo mais chegado do que um irmão. Era para dizer isso. É assim que termina o capítulo 18, amém? Há amigo mais chegado do que irmão. É como aquele outro, mais vale o vizinho perto, nem assim, do que o irmão longe, sabe? Essas pessoas, né?
que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, nos cerca, mesmo quando, por exemplo, nós estamos num país, né, assim, inglês, mesmo quando somos imigrantes, né, assim, estrangeiros, longe, né, da nossa terra, né, longe da nossa família. É um Jonatas, amém? Um amigo mais chegado que irmãos. Quem foi mais chegado a Davi, né, assim, do que Eliabe, do que Abinadab, né? Jonatas, um amigo mais chegado do que um irmão. É bênção, amém? Que o Senhor nos dê e coloque em nosso caminho. Vamos lá? Provérbios capítulo 19. Melhor. Tô falando. Eles estão. Ai, que liga. Aleluia! Está aqui, queridos. Veja, são. Esse é o caminho que o Senhor traçou para nós. Veja, e por aqui ele sempre nos faz passar. Nós acabamos de citar, e é como começa o capítulo 19 de Provérbios. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Amém? Numa outra versão, como a gente lembrou há pouco. Amém? Glória a Deus. Né assim, Zélia? Vamos lá? Né? Então, é melhor ser pobre e honesto. É assim. Colocar, né, a nossa cabeça no travesseiro, né? E o nosso sono ser doce, porque doce é o sono do trabalhador. Diz outro provérbio, bem assim, consultar, né, no travesseiro o nosso coração, como disse os Salmos, bem assim, e sossegar, bem assim, porque durante aquele dia a gente procurou fazer o que é reto, certo, diante de Deus, amém? Do que dormir atribulado, aperreado por ter, nem assim, entrado no território da viúva, nem assim, ter sido parcial no direito do órfão, nem assim, ter desviado dinheiro público, nem assim, da viúva, do pensionista, né, do órfão. Que sono é esse, querido? Sono não é, né? Descanso não é. Glória a Deus. Vamos lá? A estupidez do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então, na realidade, essa pessoa, ela está se voltando contra Deus, sim, né? Ela tendo consciência disso ou não. É assim? As riquezas multiplicam os amigos, é ou não é? Mas ao pobre, até o seu próprio amigo deixa, o pai. É ou não é verdade, queridos? Né? Assim, quem é rico tem muitos amigos, né? Muitos ali sanguessuga muitas vezes, né? Quem não quer ser amigo, né, gente? De pessoas importantes, né, assim, né? E ter ali alguns privilégios. Há quem é um provérbio também, né? Que vai buscar a favor de pessoas importantes. Só se esquece de um detalhe: é Deus que dá. É assim que termina, é Deus que dá. Amém? Essas pessoas aí, no dia que elas morrem, diz a Bíblia, perece com ela tudo isso. Mas Deus permanece, amém? Eternamente, glória a Deus. Então, a falsa testemunha não fica impune, viu? Lembra lá do provérbio, mais cedo ou mais tarde. Não é assim? Mais cedo ou mais tarde, o mal, né, receberá o seu devido castigo. Né, senhora, se até os retos, né, assim, são corrigidos na terra, diz outro provérbio, né, assim, quanto mais, acredite, Deus é paciente, mas ninguém passa por ele sem prestar contas. Amém? Vamos lá? O generoso. Então, sim, a parte B, amém? A testemunha falsa não fica impune, né? Assim, e o que profere mentiras não escapa, queridos. A mentira tem pernas curtas, sim, é bíblico. Exatamente assim, numa lição. Né? Dura só um momento. Por isso, tudo que é falso não dura, não permanece. Né? A verdade, sim, permanece. É assim? Para sempre. Amém? O que nós estamos plantando hoje, queridos, em verdade, com princípios que são eternos, durarão pela eternidade, é para todos sempre. Amém? A eternidade para nós já começou. Amém? Vamos lá? Nós estamos espiritualmente vivos, não é? Ao contrário de quem está morto por aí nem sabe. Então, o que profere mentiras, acredite, não escapa, mas cedo ou mais tarde será descoberto. É por isso que ele anda, não é como o justo, nem assim que anda de cabeça erguida, que anda olhando para frente, porque não tem do que se envergonhar. Amém? Glória a Deus. Então,
Ao generoso, muitos o adulam e todos são amigos dos que dá, né? Assim, do que dá presentes. É ou não é? É, ué. Não é assim? Todos são amigos do que dá presentes, né? Todo mundo quer. Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Gente, como é difícil a vida do pobre, né? A Bíblia diz isso tantas vezes, só aqui nesse pedacinho, né? Várias vezes, sim. É bíblico. A vida do pobre é difícil. Aleluia. Ai, queridos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Tadinho. O que adquire entendimento? Ama a sua alma. Amém? Como que despreza a sabedoria está arruinando, destruindo a sua própria alma. Lembra? Nós passamos por esse provérbio. Aqui está só o que adquire entendimento, então, ama a sua alma. Ele ama a si mesmo. E assim, porque ele está fazendo bem a si mesmo. Não estamos falando aqui de ego, de narcisismo, não, tá, queridos? Nada disso. Longe disso. Nem assim? Mas o entendimento é esse lugar seguro, protegido. Porque o que é o entendimento? É um lugar. E que lugar é esse? É quando a gente se desvia do mal. Uhum. Né? É quando a gente se afasta, passa de largo, corre, foge da aparência do mal. Então, isso, né, assim, é amar a nossa alma, é nos poupar o quê, ó? Dos açoites, né, assim, que estão à espera do insensato, né, assim, do desavisado. É, porque o prudente, ele sabe bem onde pisa. Ele vê o mal, ó, e passa de largo. Ele não sofre aquele dano, você tá entendendo? Aquela dor. Então, o que adquire o entendimento ama a sua alma, sim. E o que conserva a inteligência? Acho bem, né? Porque hoje eu fui até inteligente, sabe, Zê? Né? A gente pode, né? Nossa, eu usei de inteligência, né? Assim, mas amanhã, né? Assim, às vezes naquela mesma questão ou em outra, meu Deus, quanta estupidez, né? Na nossa parte, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Né? Assim, então, vamos conservar, amém? Conservar a inteligência. Aí a gente acha o bem. É o bem que a gente acha fazendo assim. A falsa testemunha, olha, de novo, não estou repetindo, é um versículo tanto o 5 como o 9, a falsa testemunha, para a gente não esquecer, não fique impune, hein? E o que profere mentiras? Perece. Perece, tá? Aqui está escrito que não escapa, amém? Essa seria a diferença. Pois bem, entre o 5 e o 9. Vamos para o versículo 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. Não é assim? E de fato isso não acontece. Se acontece, dura pouco, queridos. Muito pouco. É como aquela árvore frondosa que está a se expandir. Assim é o mentiroso, enfim, o, o ímpio, né? Mas aí amanhã você passa lá e pum, desapareceu. Não está mais ali. A descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Opa, ajuda-nos, Senhor. Queridos, a sua glória é perdoar. Mesmo que você tenha toda a razão. Não é assim? É perdoar. Todas as versões desse pedacinho da Bíblia entra fundo, amém? No coração do sábio, a sua glória é perdoar, viu? A quem lhe faz mal, lhe ofende, diz uma outra versão, viu? Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva, né? O rei aqui representando essa pessoa, né? Essa autoridade, amém? Sobre a vida ali do seu povo, né? É tanto literal que, né, de fato, sempre foi assim, não é? Ele tem esse poder, queridos, que é uma autorização de Deus. O poder pertence a Deus, é assim que a Bíblia diz, e é verdade, e ele dá, ele reparte, né? Assim, é uma autorização, daí vem a autoridade, o poder que aquela pessoa tem naquele determinado lugar. É tanto que os que cumprem a sua missão, né? Ontem o Senhor nos lembrava disso. Eles estão a serviço de Deus. E que missão é essa? Essa é o menor, né? Porque ao contrário do que o mundo pensa, veja a mudança de mentalidade, nem assim, ele é o menor de todos, porque ele está ali para servir a todos. Ele é o servo, né? Ele está ali a serviço de todos.
e é para fazer o bem. Se é o mal que ele faz, não é a serviço de Deus que ele está, é a serviço do, não é assim? Então, quando ele faz, né, o que é certo, o seu favor é como o orvalho sobre a relva. Amém? Então vamos lá? O filho insensato é a desgraça do pai. Olha, que a Bíblia está dizendo, amém? Nós já passamos por outros provérbios que falam exatamente o mesmo, né? Assim, o pai, né? O filho insensato é a desgraça do pai. É um gote. Ai, aqui tem outro, viu? Um gotejar, sabe a goteira irritante? Pois é. Um gotejar contínuo é as contendas da esposa. Uhum. Né? As queixas, né? Assim, da esposa. É como essa goteira. Amém? Longe de nós, né, meninas? Tal coisa. Né? Assim, dizer, eita, meu Deus. É, né? Nós precisamos aprender a fazer isso de tal maneira, queridos, e com brandura, amém? E ser dócil é ser amansada, amém? Nunca se esqueça disso. Sim, e não se escandaliza. O macia ali, né? Ai. Quando o Senhor nos fez, né? E foi da medula que ele nos tirou, não foi assim? Por isso, macia. Fala assim de mansidão. É algo que nos é próprio, é parte da nossa essência, tá? Você não precisa negar isso para ser forte, não. Quando Jesus diz que, né, quando a Bíblia diz que nós somos frágeis, não é nesse sentido que ela está falando, né? Mas ali, no original, a Bíblia nos dá uma ilustração, sabe o cavalo? Uhum. Que até hoje, né, assim, como chamam os carros, Jair, os meninos, Felipe, Christian, os meninos, como chama? Hoje eu acho que nem é mais, agora me fugiu todos os nomes. Aquela que todo rico é vermelha, né, assim, aí diz que hoje já não é mais aquela, é uma outra, Lamborghini, não sei o que, Guine, que é mais... Ai, gente, eu só quero falar Safari. Qual o nome em Jair, o nome daquela? Ferrari, né, assim? Sim, né, você imagina quanto, em pouco tempo, né, querido, coisa de 100 anos, cento e poucos anos, o quanto a gente evoluiu, digamos assim, né, nesse sentido, essa coisa de evolução tem muito... Enfim, mas até hoje é medido a força de um carro, por mais moderno que ele seja, né, assim, a força de um carro é medida por cavalos, né, assim? Isso nunca mudou, né? Porque esse inclusive, é o meio de transporte de Jesus, tá? Né? Desculpa aí aos que tem Ferrari, né, assim? Ele virá, né? Acha isso de uma lindeza. E o seu cavalo é branco. Sim, João viu e nos contou. Amém? Então, o cavalo, o carro, por mais moderno que seja, a sua força, a sua potência, né, assim, velocidade, papá, é medida pela força dos cavalos. Sim. Então, quando Deus fez a mim e a você, mulher, sim, é. Ele pegou toda essa força e colocou em nós. Sim, a força do cavalo. Não se escandaliza. É bíblico. Para a gente entender. Agora, o cavalo, ele é domado, certo? É. Ele é de uma nobreza, de uma elegância, né, queridos? E ele é domado. E você já observou o processo, como é que doma um cavalo? Não é com força, nem com violência. Não. É preciso muita sabedoria. É preciso conquistar a sua confiança. É preciso respeitá-lo, sim, para domá-lo. Ele precisa deixar que você o monte. Ele escolhe, amém? É dele, né, te servir ou não. Assim é a mulher, querida. Então nós somos mansas, nem assim? Não é porque em nós está um cabresto, não. Né? O dócil aí vem lembra do gatinho? Nem assim? Cria um bichinho de qualquer maneira, de qualquer jeito, ele vai ser tudo menos dócil. Mas se você o domesticar, entenda o que eu estou querendo dizer, amém? Ou o que a Bíblia afirma, e é verdade, né? Com todo carinho, amém? Nem assim? Nossa, com todo jeito, está aí os vídeos, né, que nos encantam e a gente passa, né, ali, instantes ali, né, encantados, né, com a docilidade desses bichinhos que a gente tem em casa, né, que a gente cria com todo carinho, né, assim? Pois bem, o dócil, o manso,
né? A que a Bíblia se refere, vem disso, queridos. Amém? Não acontece por acaso. Não, mas eu não sou mansa. Não, queridos, isso é uma escolha. Amém? Ser dócil, nem assim? É uma escolha, é disciplina. Amém? Não quer dizer que não há força ali. Até porque a Bíblia diz que a palavra branda esmaga ossos. Amém? Há muito poder. Nós ainda estamos por descobrir, né? A nossa geração. Quanto poder há na doçura e na mansidão. Amém? Isso é equilíbrio e não fraqueza. Amém, meninas? Então vamos lá? Glória a Deus. Nós estamos agora onde? Sim, a gente estava na goteira, né? Então, feche essa torneira. Amém? Glória a Deus. Goteira na sua casa, não. Amém? Sabe, quando você vê, aí você já lembra. Fala, não, 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 não quero ser assim. Amém? A casa e os bens vêm como herança. E continua, né? Sobre as mulheres, sim. Tipo, né? Sim. A Bíblia fala do legado, da herança, né? Assim, que o homem de bem, o íntegro, né? Ele vai deixar para os filhos dos seus filhos, né? Assim, para a sua descendência e tal. Mas, ou seja, a casa e os bens vêm como herança dos pais. Glória a Deus. Mas do Senhor, a esposa prudente. Só o Senhor, queridos, pode dar uma boa esposa, viu, meninos? Só Deus. É tanto que quem acha uma esposa, uma verdadeira esposa, amém? Encontrou o bem. Ele alcançou o favor, a benevolência do Senhor. Lembra a mulher adúltera, aquela, sabe assim? Ela é encontrada no caminho dos homens maus. É como se fosse uma maldição, sabe? A mulher louca, pois é. Porque a esposa, uhum, né? Ela, só o Senhor pode dar. A esposa prudente, como está escrito aqui. Nem assim, Zê, só o Senhor pode dar. Gente, é ela mesmo. Mary lindona. Ontem mesmo eu estava falando, né, Silvana? Gente, cadê Mary? Olha ela aí. Ah, estamos todos aqui hoje, amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridos? Vamos chegar aos 10. Não é, Rose? Para que a nossa live funcione perfeitamente. Então, a preguiça faz cair em sua... Ah, queridos, olha, de novo, a preguiça faz cair em profundo sono. E o ocioso vem a padecer de fome. E assim, muitas vezes a gente não tem, não é porque o Senhor não nos deu, não. É porque a gente, né, não quer arredar o pé do lugar para nada. E eu tô falando do nosso estado emocional, sabe, queridos? Porque tudo, o céu é tomado por esforço, ou seja, é intencional. Amém? E nós estamos aqui porque estamos aqui empenhados nesse firme propósito que o Senhor tem firmado em nosso coração, de orar toda a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de ler a Bíblia. Amém? E isso é feito com esforço. Não é com vontade que hoje a gente tem e amanhã talvez não tenha, sabe? É com objetivo, amém? E é o percurso, lembre sempre disso, biblicamente falando, não é o ponto de chegar. Amém? Né? Glória a Deus. Quem olha para as nuvens, Eclesiastes, vamos chegar lá depois de amanhã. Aliás, dia 1º, em nome de Jesus. Amém? Vamos concluir Provérbios no dia 31. Amém? Em Provérbios 31. E no dia 1º vamos começar Eclesiastes. Quem crê, diga amém. Não é assim, Mary? Com objetivo. Então, quem olha para as nuvens nunca planta, queridos. Não vai plantar. Você está entendendo? Nunca lhe será. Essa vida não é favorável. Você já reparou? Não é favorável. Não. Uh-uh. Então, se você for olhar para. Você pode observar os que conseguiram, os que chegaram lá, os que estão no seu caminho, que ninguém chegou. É como Paulo, não digo que alcancei, mas eu prossigo. Entendi? Prossiga. Glória a Deus. Né? Não diga que eu. Não, ninguém conseguiu. Entende? Ninguém chegou. Nós vamos. O chegar é o arrebatamento, amém? Né? Por enquanto, estamos todos na luta, na peleja. Glória a Deus. Então, se você for esperar, viu, Eliane? Nem assim, meninas, né? Ser perfeito, ó, ó, vamos padecer de fome. Amém? Como está escrito aqui. Então, quem olha para as nuvens, será que vai chover? Será que não vai chover? Não, eu só vou o preguiçoso. Nós não passamos, vamos passar ainda, diz. Homem, tem um leão lá fora, tem um leão no caminho. Tudo para não sair de casa, sabe? Para não ir à luta. Uhum. É o preguiçoso. Aqui tá ele, ó, né? Em profundo sono.
E assim, não são poucos, diz a Bíblia, os que dormem. Uhum. Só preguiça. Emocional, você tá entendendo? Espiritual, e acaba, é claro. Nem assim, no corpo. Então, o ocioso, nem assim, que não quer fazer nada, não é? Vem a padecer fome. O que guarda o mandamento? Guarda a sua alma. É que nem aqui, né? Nós lemos que aquele que ama a sua alma, nem assim, que guarda o entendimento, que nem assim, orei. Lindona, o Senhor lhe recompense, viu? Então, o que guarda o mandamento? Guarda a sua alma. É a sua alma que ele está guardando. Amém? Do que? Do mal, do sofrimento. Porque o dano, a dor, o prejuízo, quem nos dá é o mal. Deus não. O Senhor quer sempre, ele mesmo diz isso, né, queridos? Eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, é de te fazer prosperar e não de te causar dano, dor ou prejuízo. Isso é mentira, viu? Mentira do mentiroso. Então, o que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre, entende? E não são poucos os que estão mortos também. Nós, doentes, dormindo e mortos, é o que a Bíblia diz, né? Assim, é por isso que nós precisamos examinar, assim, nesse texto lá de Coríntios, 1 Coríntios 11, examinar a nós mesmos, porque não são poucos os que dormem, né? Assim, os fracos, doentes. E isso a Bíblia está falando espiritualmente, queridos. Vê? Então, por que desprezou o mandamento? Né? Assim, quem se compadece? Ah, aqui está, queridos. Ó, aqui está. Acho lindo, né? Os pedacinhos que o Senhor nos lembrou antes e agora o Senhor nos fazendo passar por eles, mostrando para nós onde está escrito. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta. Lembra? Quem lembra do Senhor nos lembrando desse pedacinho aqui? Em Edilene. Edilene está chegando agora, né, Ed? Seja bem-vinda, querida. Glória a Deus. Quem lembra, hein, Aure? Em Jair, quem lembra do Senhor nos lembrando tantas vezes, nem assim, que se compadecer, nem assim do necessitado, né, de ser generoso, é emprestar ao Senhor, e Ele paga o nosso benefício. E quando Ele paga, o Senhor sempre nos lembra dessa versão, né? É ser igual. Pronto, está aqui. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Glória a Deus. Você já parou para pensar o que é emprestar a Deus, queridos? Pronto. Esta é a maneira. No mundo espiritual, é assim que funciona. Esta é a lei de Deus. Quer emprestar a Deus? Pense no empréstimo. Glória a Deus. Empreste a Deus. Dê. O generoso dá. Nem assim? Se compadece. Nem assim, queridos. Do necessitado, seja qual for a sua necessidade, né? Empreste a Deus e Ele há de te pagar, sim. E quando Ele paga, é sem igual, amém? Glória a Deus. Onde é que está escrito? Em NEC, NEC Lace, olha só. Ah, não, isso aqui é um trem que... Ah, tá. Glória a Deus. Solange, você lembra, não lembra? Amém. Está aqui, onde é que está escrito? Provérbios 19, 17, né? Essa pedra preciosa precisa estar aqui no nosso fundamento, ou como uma mobília, ou como um... Ai, precisa estar nessa casa que somos nós, né? Essa casa espiritual, esse santuário, amém? A casa morada de Deus. Amém? Vamos lá? Castiga teu filho, viu? Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Veja, queridos, existem não só esse, vários provérbios acerca da educação dos filhos, inclusive da importância, sim, de fustigá-lo. Ah, isso deve parecer, meu Deus. Mas veja, esse provérbio aqui, ele é né, da mais alta importância porque ele fala, né, sobre a importância do castigo, da disciplina, da correção. E num outro, não sei se nós já passamos por ele, fala da importância da varinha. Sim, ela é importante. Agora, não te excedas, tá? Ou seja, não é sobre violência, não é sobre você espancar uma criança, não é sobre você usar de violência, não. Ora que nem Deus nos corrige irado, ele conta até 10. Nós só contamos até 3, né? Assim, Deus conta até 10, né? Deus ele não nos repreende, ele não nos castiga, não irado. Tá aí o Apocalipse, uma taça que está sendo cheia desde o princípio. Amém? Que será derramada num tempo, sabe assim, 3 anos e meio, querido, no Cronos. Compara isso com a eternidade, compara isso com... Você está entendendo?
com a vida de alguém que viveu muito. É só 3 anos e meio. Dentro de 7, ele resumiu ali, sabe? E ali serão derramadas, sim. Mas veja, ele faz isso com todo tato, com todo jeito. Então, nem Deus nos corrige irado, né? Assim, senão nós não estaríamos mais aqui. Você imagina, né? Nós não estaríamos mais aqui. Então, aqui é Deus ensinando, não te excedas, a ponto de matá-lo. Ou seja, não use de violência, amém? Não é sobre espancar, né? Assim, Raimundo, é sobre corrigir. E enquanto há esperança, porque tem as fases, né, assim, quem é pai sabe, né, que se você não corrige ali, bem no comecinho, né, assim, no alicerce, onde ninguém vê, né, assim, se você não ensina o que é honestidade, sabe, querido, princípios que fazem uma pessoa de bem. Você imagina você deixar a criança entregue à sua própria vontade. Diz um provérbio acerca de um jovenzinho já, o jovem entregue a si mesmo, né, assim, abandonado, diz essa versão, abandonado a si mesmo, né? Assim, vem a envergonhar a sua mãe. Olha o que resulta. Você está entendendo? Ele vem causar vergonha para a sua família, para os seus pais. Então não podemos deixar as crianças, elas precisam e elas testam, viu? A Bíblia diz que a estultícia, a estupidez, ela está ligada ao coração da criança. Ela vai testar os limites, né? Assim, e cabe aos pais, essa é a nossa missão, né? Assim, delimitar os limites, né? Assim, colocar ali as estacas muito bem firmadas, né? Assim, para a sua própria segurança e proteção. Amém? Então, é disso que a Bíblia está falando. Amém? Glória a Deus. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. É. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. É ou não é, queridos? Sabe, se a gente sempre poupar aquela pessoa, veja que nós já estamos falando de um adulto mimado, certamente, né, assim? Narcisista, talvez, você entende? Uma pessoa, se você sempre livrar essa pessoa, né, assim, ela vai fazer de novo. Tem pessoas que só acordam, infelizmente, queridos. Essa não é a vontade de Deus para nós. O sábio aprende depressa, ele não precisa sofrer o dano. Veja, ele vê o mal e ele passa, ó, de largo. Tá entendendo? Ele não entra ali sem saber onde é que tá pisando, sabe? Então, é de uma estupidez, mas tá aqui, sabe? Inclusive tá falando de ira, tá? Prestando atenção, né? Pois é, homem de grande ira tem de sofrer o dano. Sabe aquela pessoa obstinada? E assim, pronto, tem de sofrer o dano, sabe? Porque a Bíblia diz: porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo, né? De novo. E aqui, queridos, me ocorre uma coisa assim muito delicada de se colocar. Mas a Bíblia nos permite, amém? Sobre a gente está falando de violência, né? Violência doméstica. Não é assim? Se a mulher ali que sofre com isso sempre livrar esse dito cujo, amém? Ele vai fazer de novo, amém? Você entendeu? Vou repetir. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Sim, a Bíblia está falando de violência. Porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Não é o que nós vemos, queridos, por aí? Amém? Vamos lá? Ouve o conselho e recebe a instrução para que seja sábios nos teus dias por vir. Amém, queridos? O conselho, então, é para hoje e é também para o nosso futuro, né? Assim, a quem nos aconselha ainda bem jovem, né? Fala, olha, né? Recebe. Amém? Porque é tanto para outro. Fala assim, não, mas eu nunca passei por isso. Nem assim, mas se caso você passar, você já sabe o que fazer, nem assim? Então é válido, não tem prazo de validade, nem assim? Para que sejas sábio, nem assim, nos teus dias por vir. Amém? Muitos propósitos há no coração do homem. Quantos projetos, né, assim? Mas o desígnio do Senhor permanecerá. Amém? Até porque nada acontece sem a sua permissão. Ele concede o desejo né, do justo. Ele faz questão, né, assim, de estabelecer o desejo, porque é bom e certamente está alinhado ao desejo, né, de Deus para ele e para quem está à sua volta, porque no seu coração só há coisas boas, né, assim. Ele é puro de coração, né, limpo de mãos, você entende? Então, sempre permanecerá ou será estabelecido a vontade do
Senhor. Ao homem foi dado, lembra desse provérbio? Nós já passamos por ele. A capacidade de planejar. Mas só o Senhor pode tornar realidade. Amém? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Lembra? A sua glória é perdoar quem lhe ofende, quem lhe faz mal. Então, ó, o que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Então, uma pessoa generosa, queridos, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que sempre usa de compaixão, é uma pessoa agradabilíssima, amém? Não é assim? Sejamos nós, queridos, essa pessoa agradável, amém? E o que torna a gente agradável é a misericórdia. Porque a pessoa que só aponta, julga e condena, maldiz, ou pessoa desagradável. Não é assim, queridos? A gente quer distância, longe de nós, estar perto de uma pessoa, oh, meu Deus, ser uma pessoa assim. Amém? É a nossa misericórdia, é o olhar com compaixão, não é assim? E isso é estar cheio de Deus e ser parecido com Ele, amém? Então, o pobre é preferível ao mentiroso, amém? Porque não há nada de errado em ser pobre, agora mentiroso, não é isso? O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Queridos, é por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor, respeito a Deus, honrá-lo, amém? Né? A Ele é a nossa primazia, a nossa prioridade, e assim, as nossas primícias, amém? O melhor de nós, né? E em tudo que diz respeito à nossa vida, em todos os nossos caminhos, a, é realmente a sabedoria, né? Assim, a verdadeira sabedoria. Porque, olha, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem, que é esse respeito, amém, ficará satisfeito. Sim, queridos, encontrará a verdadeira satisfação, né? Assim, e a Bíblia diz que nenhum mal visitará. É uma afirmação, é forte, amém? E é verdade. Ai, pai, lá vem o preguiçoso de novo, queridos. Sabe que a Bíblia alterna, amém? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Acredita? É o preguiçoso. O homem já está ali no prato. Eu já reparou nisso? Está no prato. E ele não quer ter o trabalho de levar à boca. É por isso, gente, que uma pessoa dessa, ô pai, nem sei o que dizer. Senhor, que não sejamos preguiçosos a tal ponto. Amém? Nós estamos aqui para julgar ninguém. Né? Então, ajude-nos a nós, amém? Porque, veja, mostra-nos se nós estamos fazendo assim em algum caminho da nossa vida, sabe assim? Tipo, o Senhor já disponibilizou todo o necessário, já está no prato, né? Assim, todo o necessário, tudo que nós precisamos fazer é comer, né? Porque me ocorre muito seriamente, né? Assim, estar aqui, né? Assim, tudo que nós precisamos fazer é comer. E muitas vezes nós não queremos nos dar o trabalho, né? Assim, de levar a boca, queridos. Meu Deus, é forte. É Deus falando. Amém? Você pode dizer um amém, é só para quem é maduro. Glória a Deus. Não é assim. Tá aqui, queridos, um verdadeiro banquete, o banquete da sabedoria. E muitas vezes nós não queremos ter o trabalho, isso tá falando de preguiça, né? Assim, só de preguiça espiritual, né? A gente não quer ter o trabalho de levar a boca, gente. Meu pai, longe de nós tal coisa. Nem assim vamos comer? Amém? Glória a Deus, aqui estamos, Senhor, né? Glória a Deus. Amém. E a gente lembra que o maná, né? É uma semente que precisa ser moída, cozida, para só então ser, né, comida. E isso exige de nós alguma, né, é a menor parte, certamente. Mas precisamos fazer alguma coisa, né, queridos? Então, o que depender de nós, né, para a nossa própria vida, felicidade, né, prosperidade. É assim? Não sejamos como o preguiçoso que não quer se dar ao trabalho de levar até a boca. Amém? Glória a Deus. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Sim. Repreende ao sábio e crescerá em conhecimento. A Bíblia já nos alertou, né? Nos orientou a não, o escarnecedor, o zombador, o profano, sabe assim? Pessoas que não que desprezam a Deus seus caminhos, não consideram, nem assim, os princípios de Deus. E é perca de tempo, queridos, no sentido assim, é claro que é missão da igreja, veja, a Bíblia não se contradiz. Mas sabe, aquela pessoa
É dever nosso, tá? A Bíblia não se contradiz. Muita calma nessa hora. Como podemos colocar isso, Senhor? Nos ajuda. Nós passamos por um provérbio que fala que se você é, aconselhar, né, assim, avisar o insensato, na sua insensatez, entende? Homem é que nem a ursa, né, assim, que lhe foi roubada os filhos, sabe assim? É melhor encontrar-se com ela no seu caminho. Você imagina uma ursa, né, assim, que lhe foi tirado, né, assim, os seus filhotes, do que com um insensato na sua estupidez. É uma pessoa que, sabe, assim, naquele momento não vai lhe ouvir, tá? Então, aí a Bíblia fala assim, você deve aconselhar o sábio, porque, olha só, repreende, ó, né, o sábio. O sábio é aquele que vai receber isso como óleo, amém? Nossa, como unção, como cura, como remédio, tudo que o azeite, né, simboliza, nossa, né, é precioso, é caro, era caríssimo, queridos, perfumado, né, assim. É assim que o sábio recebe a repreensão. Ele vai te amar por isso. Ele vai apreciar isso mais do que você, diz outro provérbio, você, mais do que se você tivesse elogiado ele. Entende? Esse é o sábio. Você entende a diferença? Não está falando sobre não pregar, não está entendendo o evangelho, não. É dever nosso. Inclusive, o Senhor fala sobre isso com muita seriedade. Tanto aquele que não conhece, né, assim, como eles vão saber se não há quem conte, né? Como eles vão crer se não há quem pregue? Você está entendendo? Então, como também o desviado, quando o justo se desviar é também dever nosso, né? Deus há de requerer, queridos, tanto de um como do outro, o sangue dessas pessoas de nossas mãos, tá certo? Não é sua responsabilidade o índio que está lá, entende que você nunca teve a oportunidade de pregar ele. É das pessoas que o Senhor tem lhe dado, me dado oportunidade, né, assim, de aconselhar, né? Uma irmã, a gente está nessa rota esse mês, orando pelos desviados, e a irmã contando. Nossa, o Senhor confirma, né? Dá sinais do seu favor, da sua direção, de tantas maneiras. E essa foi uma delas, a irmã contando de um parente. E ela nem podia, ele estava na UTI. E o acesso, vocês sabem, é tão limitado. E ela não era uma parente próxima, assim, chegada. Era da família, mas... E ela ficou por ali porque ardia no seu coração. Sabe, essa necessidade de falar de Jesus para ele. E ela ficou ali no corredor, reparando a movimentação, esperando, sabe, uma oportunidade de entrar. E ela surgiu. E ela entrou. E ali a pessoa estava estável, estava aparentemente bem. E ela falou de Jesus, conduziu aquela pessoa a Cristo. Era um homem, um parente, em estado, né, crítico. E ela conduziu aquela pessoa a Cristo. Isso num dia, que no dia seguinte ela partiu para a eternidade. Tá entendendo? Como essa pessoa consultaria no travesseiro o seu coração? Geise, bom dia, amiga. E sossegaria, nem assim, sabendo que, nem assim, ardeu no seu coração. E veja que foi com intenção. Não, eu não posso entrar, então eu lavo minhas mãos, queridos. Né? Então, quantas vezes o Senhor tem nos dado oportunidade, né, Geise, de falar, né, de aconselhar, sabe assim? E a Bíblia diz que o sangue daquela pessoa, o Senhor há de requerer das nossas mãos, sim. Ele contava conosco. Você imagina o trabalhão que dá, né, assim, para Deus de fazer um encontro, né, assim, de lidar, de nos dar aquela oportunidade. Por isso que a Bíblia lá no Novo Testamento fala, né, assim, tanto os Salmos, né? É que lembrei de cai lá, né? Do quanto nós precisamos ser sábios quando nós estivermos na presença do ímpio, isso está falando da nossa boca, né? Assim, e lá no Novo Testamento, que nós precisamos aproveitar bem cada oportunidade com essas pessoas, cada oportunidade. Uhum. Precisamos, queridos, porque às vezes é a única que nós vamos ter com aquela pessoa, entende? Então, que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, amém? Então, é sobre isso, né? Então, e aqui a Bíblia vai apontar, mas por quê? Porque a Bíblia diz que a gente vai presenciar, né? Assim, o castigo dos maus. Mas isso é porque por que Deus faz isso, né? Assim, ministro, ora, é para servir de exemplo, queridos, é misericórdia, se você parar para pensar, é compaixão. Porque, veja, quando o escarnecedor é ferido, né? Quando ele recebe o seu castigo, né? Assim, o simples aprenderá o quê? A prudência. Olha, isso não, por aí eu não vou não, porque veja o que acontece, você entende? Desde o Antigo Testamento, desde quando o Senhor estabeleceu a sua lei, ele dizia, olha, sendo assim, 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 você vai levar para fora do arraial. Ali era literal, mas tão simbólico, queridos, apontando para essa realidade que é espiritual. Era a maneira,
E assim de o Senhor nos ensinar a sua lei, que sirva de exemplo. Uhum. Até o filho desobediente, pasme, sim, que já não era mais uma criança, viu? Um adulto, que, sabe, era corrigido dessa maneira, para servir de exemplo. Então, o simples aprenderá a prudência, repreende ao sábio. Amém? E crescerá em conhecimento. Glória a Deus. O que maltrata a seu pai ou manda embora a sua mãe, queridos? Filho é que envergonha e desonra, né? Não importa, queridos. É um dever dos filhos, é um princípio de Deus para o filho, e assim para nós que somos filhos, independente de como foi. Ninguém vem ou tem uma família perfeita, queridos. Independente de como foi esse pai e essa mãe, é dever dos filhos honrar. E a promessa, a bênção que acompanha, segue e toca essa pessoa que honra os seus pais. E assim, é viver muito, é ser bem-sucedido, sabe? Viver muito sobre a terra. Entende que aqui é sobre os filhos e não sobre os pais. A Bíblia também tem mandamento, ordenança, e assim, para os pais, na sua missão, sabe? Mas aqui é sobre os filhos, né? A Bíblia chega a dizer que a lâmpada dessa pessoa se apagará. Se não é provérbio, é Eclesiastes, né? Assim, quem despreza ou maltrata, né? Assim, não quer cuidar na velhice, meu Deus, né? Assim, é filho que envergonha e desonra, filho meu. Se deixa de ouvir aí, eu amo esse pedacinho em todas as versões. Olha como vai terminando o capítulo 19, queridos, de Provérbios. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. Numa outra versão, se deixas de ouvir a instrução hoje, mais longe da verdade você vai estar amanhã. Amém? Daí a importância do que nós fazemos aqui, né? Assim, ministro. O Não é verdade, Mary? Diariamente, dia após dia. É nós que precisamos, queridos. Nem assim, porque se a gente deixa de ouvir hoje a instrução, nem assim, ou de aprender, né, diz uma outra versão, mais longe da verdade, nós vamos estar amanhã. Nem assim? E a Provérbios 19 termina dizendo: a testemunha de Belial escarnece da justiça, sim, os filhos do maligno, né? E a boca dos perversos devora a iniquidade. Realmente, na sua boca mora a violência, né? Assim. E como termina, agora nos seus 29 versículos, né? Pedacinhos, pérolas, pedras preciosas. Preparados estão, sim, os juízos, sim, para os escarnecedores, tá? E os açoites para as costas dos insensatos. Preparados já estão. Você já parou isso é para quem pensa, né? Assim, ministro, que Deus não está vendo. Gente, lembra do salmista dizendo, acaso... E é o que ele diz exatamente ou imediatamente depois de falar. Que os maus fazem, os poderosos, os ricos, fazem as coisas como se eles, né, estivessem acima da lei, né? Assim, a... como se o poder pertencesse a eles. O poder pertence a Deus. Nem assim? E fazem como é acaso, né? Assim, Deus não está vendo, né? Quem fazem oculto e é nas trevas, né? Enfim, que eles fazem como se Deus não estivesse vendo. Lembra do salmista dizendo: acaso aquele que fez os olhos não vê? E aquele que fez os ouvidos não está ouvindo? Nem assim? Olha como termina o capítulo 19, que eles preparados, entende? Já estão os juízos, ou seja, a disciplina, o castigo, né? Até para exemplo, como nós acabamos de ler, né? Assim, para quem? Para os escarnecedores, aqueles, sabe, os zombadores, né? Nós não estamos aqui para conhecer a Bíblia, nem assim, e o que nela está escrito, né? Não é sobre nós ou quem quer que seja, no sentido assim, mas eu sei que te ocorre, né? Assim, quando a gente fala dos escarnecedores, dos zombadores, né? Notícias recentes, né? De um evento aí mundial, né? Assim, sobre esporte, né? Assim, você entende, querido, o quanto o diabo é, né? E aí usou dessa oportunidade, né? Assim, para blasfemar, escarnecer, zombar, né? Assim, do que é santo, né? Profanos, mas veja, preparados já estão, sabe? A gente olha aí, a gente não, né? Jamais. A gente até pede misericórdia, né, queridos? Mas aqui está, preparados estão os juízes para os escarnecedores e os açoites.
para as costas dos insensatos. E assim, de outra maneira, não aprendem, queridos, infelizmente. Amém? Se colocaram nesse lugar, não é? Agora aqui está, queridos, o capítulo 20 é assim, uma ilustração. Fala, gente, o vinho, sim, é sobre o vinho. É claro que é literal e simbólico, mas olha isso. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Quem discorda disso, né? Todo aquele que por eles é vencido, sim, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Não. Por quê, queridos? Veja, é algo. Olha, tudo. É por isso que quando a Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, nem assim, no capítulo 5, se eu não me engano, fala que nós somos do dia e não da noite, nem assim? Entenda, usando de uma comparação de uma realidade que a gente conhece, é de noite que as pessoas dormem, né? Ali, ao menos normalmente, né, assim, é de noite que as pessoas se embriagam. E Paulo vai usar dessas comparações para nos ajudar a entender essa realidade espiritual, né? Que nós somos do dia, ou seja, nós somos sóbrios, né? Lúcidos, conscientes, né? Assim, porque a gente não se embriaga. Porque quem se embriaga está entorpecido, está o quê? Alterado, fora de si, né? Assim, bêbado, né? Tropeça, nem sabe o que, nem assim, a pessoa tem até um tipo de amnésia alcoólica, eu acho que nem pode falar essas palavras, né? Você entendeu? E olha isso. E aqui a Bíblia descreve exatamente o que acontece com essas pessoas. Então, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Por quê? Como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Não é aqui? Seria no. Não é aqui. Como eu vi vinho, é nos próximos capítulos, nós ainda não chegamos. Seria no. É um dos últimos, realmente, que fala que. Tá aqui, é o 23. Nós estamos no 20 agora, é o 23, nós vamos chegar lá. Ele fala: não olhes para o vinho, entende? Quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo. Eu achei que era ali, entende? Mas é aqui no 23. E se escoa suave, que eles dá água na boca. Veja, é sedutor, tá entendendo? Pois ao cabo, tipo, o resultado, queridos, não é bom. Ao cabo, morderá como uma cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, a pessoa bêbada. E o teu coração falará perversidades, que a pessoa fica sem freio, né? Diz coisas que não diria nunca se estivesse sóbrio, nem assim. Serás como o que se deita no meio do mar, nem assim? Uhum. E como o que se deita no alto do mar, se a pessoa não fica. Nossa, queridos, e dirás: espancaram-me e não me doeu, né? Bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Queridos, parece que isso acabou de ser escrito. Isso descreve, não é assim, ministro? Quem vai sair agora? Ai, peraí. É tu, Janiele. Vai levar as crianças no médico, querida, vai em paz. Que o Senhor, amém? O Senhor já foi, amém? À sua frente está também na sua retaguarda e sobre você está a sua boa mão, queridos. Querida, que você vai e volte em paz, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, veja que a Bíblia fala sobre tudo. Então, as pessoas, né, que estão nesse caminho, né, e seja qual for, é o vinho ou qualquer tipo de entorpecente, queridos. Ele é tanto literal aqui, fala desse vício, né, assim, como ele é simbólico. Os prazeres, né, assim, dessa vida, todos eles, queridos. Inclusive os streams, as redes sociais, e nós passamos, nós nem percebemos, né, assim, o tempo que nós passamos, né, nas telas, ali completamente entorpecidos. E o resultado disso certamente é pobreza, sabe? Né? Se em nada nos acrescenta, sabe? Então, mas nós vamos chegar lá, é no 23, tá certo? Então, por enquanto, e é por isso que quem por eles é vencido, dominado, né? Assim, não é sábio, né? E o incrível é que essas pessoas que estão nesse caminho, né, assim, que inclusive considera isso alegria, né? A pessoa está feliz, quer comemorar alguma coisa e faz isso, né? E quando termina, né? O pensamento da pessoa é fazer de novo. Se isso não é escravidão, queridos, o que mais seria? Né? Então, livres somos nós, que por esse tipo de coisa não somos vencidos.
ou dominados. Amém? Então, o capítulo 20 segue dizendo, como nós lemos, né? Assim, como o bramido do leão é o terror do rei, o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida, né? Assim, queridos. E assim é o respeito que nós, né, devido a toda a autoridade que Deus estabeleceu na nossa vida, né? Assim, entenda, não é a pessoa, mas é a autoridade de Deus investida na vida daquela pessoa. E não importa, e cada um há de prestar contas, né, diante de Deus. É o respeito a Deus. Lembra, Saul não merecia nenhum respeito, queridos, nem palavra ele tinha, entende? Já havia sido até rejeitado por Deus. Você está entendendo? Mas ele ainda estava vivo, ele ainda era o rei. Davi o respeitava, mesmo agora ele sendo ungido, entende? De Deus, mas ele o respeitava. A quem ele estava respeitando? A Deus. Tá? Então não importa qual seja a autoridade de Deus na sua vida, se está fazendo certo ou errado, se está cumprindo ou não a sua missão, a autoridade que nós devemos é a Deus, sabe, na vida daquela pessoa, né? Então, se a gente não respeita, né, é contra a nossa própria vida. Deus não aceita isso, queridos, tá? Não mesmo. É preciso maturidade bíblica e espiritual para entender isso, mas você entendeu, não entendeu? Né? Por exemplo, os filhos, né, contra os pais, a esposa contra o esposo, né, assim, seja qual for, queridos, a autoridade. Amém? Porque aí você pensa, mas a pessoa, né? Não, acredite, né? As bênçãos de Deus, elas se cumprem. Deus é zeloso, queridos, para as estabelecer na vida daquele que obedece. Não importa o que a pessoa tá, não é sobre ela, é sobre você. Amém? Meu Deus. Bom dia, Genilson. Queridos, meu Deus, nós vamos correr. Eu reparei, meu Deus, eu tô com 7% de bateria, acredita? Meu Deus. E nós paramos por aqui porque nós só estamos começando o 20. Jesus, não tem como. Ô Pai, oh Jesus. Tanta coisa que está acontecendo, eu tenho cuidado de, né, de carregar completamente os microfones e tudo para, né? Oh, oh Pai. Vamos parar por aqui, queridos. Eu tô. Não dá para eu subir e nem. Ai, olha só. E agora que Ione chegou. Bom dia, João. Bom dia, queridos. Nós vamos precisar ir. Olha, está coisando quando chega, né? Logo coisa. Ai, será que dá tempo ao menos de eu anotar os nomes? Tá tão bom. Mas nós precisamos ir. Mas amanhã estamos de volta de 7 horas e nós vamos. Nossa, hoje, pelo menos no 20, 21, né? Assim. Mas amanhã nós vamos precisar avançar e muito, tá certo? Para que depois de amanhã a gente possa estar concluindo o nosso livro de Provérbios, amém? Então, quem topa, quem vai estar amanhã, amém, ó. Queria tanto honrar sua atenção, né, Fabi? Mas vamos lá, hoje então é o dia, daqui a pouquinho tá no vermelhinho, amém? A gente aproveitou bem muito, não foi? Hoje então é o dia 211, né, assim, de 2024. Nós tiramos sem querer o nosso itinerário ali, mas ele vai estar de volta, amém? Amanhã, hoje é o dia 211, né, assim? Sim. Nesse dia que é 29, amém? 29 de julho, nós lemos, portanto, o Pai ajuda, Provérbios. Não há como não se deixar ficar, né, assim, queridos? Por isso o nosso ritmo diminuiu um pouco. Ontem nós paramos no... Ontem nós paramos no... Jesus, é a pressa. 18, 17, né, assim? Então hoje nós lemos o 18 e o 19. Sério? Amanhã a gente continua a partir do 20, amém? Será que dá tempo de eu anotar o seu nome? Vamos lá, eu quero muito fazer isso. Dar um bem-vindo todo especial, né, Elaine? A quem se juntou a nós hoje. Olha só, chegamos a 13. Vamos lá, querido. Grande é a correria, queridos, mas ao Senhor as nossas primícias, né, Aure? As primeiras horas do nosso dia. Aleluia. Aure. Hoje era para eu. Ah, não, que já escureceu. Ah, preciso ir. Amém. Eu ia colocar só tipo Z.
Léo, riso. Amém? Oh, pela primeira vez não vou poder peço perdão, não vou poder anotar, mas já está, vou colocar bem aqui, ó, já está registrado, amém? No CEF, no livro memorial de Deus, amém? Já está lá, cada nome daqueles que amam e honram o seu nome. Eu não estou mais enxergando, tá escuro. Nós vamos lá, mas amanhã estamos de volta, amém? E eu quero só dizer que nossa, eu tenho certeza que com você não foi diferente. Toda aquela, né, já desmanchou, glória a Deus. E eu me sinto em paz nesse momento. E é por isso, queridos, que nós honramos a Deus com as nossas primícias, né? Primeiro buscamos, procuramos o Senhor e depois vem todo mais. Amém? Né? E glória a Deus por isso, né? Que o seu dia seja produtivo. Amém? E muito abençoado pelo Senhor, e ele já foi, amém? Lembre-se, ele já passou por aqui e já deixou todo o necessário para você, tudo que você vai precisar. Se é calma, se é equilíbrio, se é poder, se é autoridade, coragem, tudo, 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 tudo. Amém? Se derá o trabalho de, né, assim? Amanhã então estamos de volta. É só isso que o Senhor espera de nós, amém? Amanhã voltamos, né? Para nos assentar a essa mesa e só os filhos se assentam. E agora, como que a gente faz para. Pronto, até amanhã, queridos. Ah, com tanta vontade de ficar. Glória a Deus. Mas amanhã voltamos, amém? De 7 horas.